Espaços livres privados, residuais ou projetados. Trabalho realizado por Renata Matos Simões, Cirana Palácio Facina, Cristina Engel de Álvares, Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Colatina e Universidade Federal do Espírito Santo. Colatina está localizada na região noroeste do Espírito Santo, em um fundo de vale cercado por uma cadeia montanhosa e é dividido pelo Rio Doce, rio mais importante do estado, cuja bacia tem domínio federal. Sua população é de 121 mil habitantes e sua unidade territorial é de 1.416 km². A área de expansão, localizada na margem sul do Rio Doce, era composta por grandes propriedades, produtoras de café no início do século XX, que pertenciam a poucas famílias com influência política e econômica na cidade. Atualmente, seus descendentes vendem essas propriedades parceladas em lotes urbanos através de construtoras que exploram a imagem de segurança, lazer e bem-estar. Nessas áreas de expansão, cujo crescimento é induzido pelo modelo predominante de ocupação horizontal e que segue a malha viária, a proliferação de loteamentos sobrecarrega a rede de infraestrutura e de serviços existentes na cidade. Ocupação esta que não incentiva a valorização dos espaços livres, ou seja, áreas não edificadas. Os espaços livres podem ser classificados como públicos ou privados, e essa pesquisa tratará apenas dos privados, que são os espaços intralotes resultantes dos afastamentos obrigatórios exigidos pela legislação urbanística, cujo acesso é restrito e condicionado à permissão dos proprietários. Juntamente com estes espaços privados, as decisões projetuais de arquitetos e as ações individuais de proprietários formam e transformam o espaço não edificado, que pode potencializar questões referentes à sustentabilidade e ao conforto. E em áreas de expansão urbana, como as que estão surgindo na cidade de Colatina, Espírito Santo, essas ações podem interferir na dinâmica urbana de toda a cidade, seja sobrecarregando uma infraestrutura pré-existente ou modificando a ambiência local. Essa pesquisa, então, teve por objetivo identificar como os espaços livres privados intralotes são tratados pelos arquitetos na etapa de projeto, se como espaço residual ou como elemento de projeto, e qual a influência dessa forma de tratamento no contexto da cidade. Para o estudo e compreensão de como os espaços livres privados são tratados, os procedimentos metodológicos envolveram 3 etapas. A primeira, referente à revisão bibliográfica, quando foram pesquisados artigos, teses e dissertações com temas correlatos ao objeto da pesquisa, bem como levantados os documentos, mapas e legislação pertinente. A segunda, quando foi elaborado e aplicado um questionário dirigido aos arquitetos da cidade de Colatina, visando coletar informações para que fosse possível compreender como os espaços livres influenciam no momento de projetar. E a terceira, de sistematização das informações coletadas e análise em relação ao referencial teórico e à legislação vigente. Os questionários foram elaborados considerando questões de livre resposta e questões objetivas de múltipla escolha, onde se procurou identificar o tipo de tratamento dado à área, como forma de reconhecer a postura do arquiteto com relação aos afastamentos obrigatórios, a qualidade dos afastamentos e compreender se, mesmo com a obrigatoriedade da geração desses espaços livres, o profissional agregava algum elemento ou conceito de sustentabilidade, se há relação entre o processo projetual e os afastamentos, se o espaço livre privado é residual ou parte condicionante do projeto, a postura do cliente que contrata um arquiteto e saber se o mesmo contribui com soluções sustentáveis. Para o questionário aplicado, obteve-se os seguintes resultados. Na primeira pergunta, que tratou do afastamento frontal, 60% das respostas indicaram a opção por tratamento do espaço com cobertura vegetal, mostrando a preocupação dos profissionais com a permeabilidade do terreno. Na segunda pergunta, que abordou o tratamento dado aos afastamentos laterais, 53% dos arquitetos afirmaram optar pelo uso de cobertura vegetal para estes espaços. Na terceira pergunta, que tratou do afastamento de fundos, o resultado obtido mostrou que 67% dos casos foram tratados com cobertura vegetal.
Na quarta pergunta, que tratou da qualidade dos afastamentos, os resultados mostraram que a função principal destes espaços nas obras citadas servem à permeabilidade do solo, com 93% das respostas. Já a ventilação e a iluminação naturais seriam utilizados em 80% e 73% dos casos, respectivamente. A quinta pergunta foi uma questão de livre resposta e abordou o processo projetual, ou seja, se na concepção do projeto existe algum elemento que privilegie a captação de ventilação. Adotando palavras-chave como respostas, os elementos mais frequentemente utilizados foram ventilação cruzada, posição das aberturas, correta implantação da edificação com relação ao terreno, grandes aberturas e maiores afastamentos nas laterais, espaços internos interligados, permitindo a ventilação cruzada. Na sexta pergunta, que tratou do surgimento dos afastamentos, 67% dos arquitetos expressaram que os espaços livres surgiram pela obrigatoriedade da legislação e 33% que estes espaços fizeram parte da decisão projetual. A sétima pergunta indagou se a legislação atende às necessidades do profissional e se o mesmo a segue, onde todos os respondentes alegaram que sim. Já o questionamento da oitava pergunta, se o arquiteto adota mais do que o exigido na legislação, também obteve unanimidade na resposta. A nona pergunta mostrou que 67% dos profissionais responderam que as soluções adotadas no projeto contribuíram para a sustentabilidade da edificação. A 10ª pergunta procurou identificar o perfil do cliente que contrata o arquiteto, e as respostas apontaram que 73% dos profissionais afirmaram que a postura do contratante aos argumentos de soluções sustentáveis são parcialmente aceitas, dependendo do custo das mesmas. Objetivando instigar a reflexão do profissional em relação à legislação vigente, a 11ª pergunta abordou a necessidade de se realizar alterações no PDM de Colatina com relação aos afastamentos hoje exigidos, e as respostas obtidas foram: não faria nenhuma alteração no momento, só deveria haver mais fiscalização. Para o cliente, afastamento é visto como perda de terreno. O plano diretor permite terrenos com tamanhos mínimos, não sendo possível aplicar todos os afastamentos necessários. Os afastamentos não estão diretamente ligados à boa qualidade do projeto. A questão de afastamentos não implica diretamente na boa qualidade dos espaços livres. Maior fiscalização quanto ao recuo e taxas de ocupação após a liberação da obra, visto que, na maioria das vezes, essas áreas acabam sendo encobertas, tornando o ambiente totalmente insalubre. O conjunto de respostas obtido com o questionário confirmou a hipótese inicial da pesquisa de que os afastamentos existem pela obrigatoriedade da legislação, mostrando que as áreas livres privadas são residuais e não fazem parte da concepção do projeto. A relação entre os vazios e a massa edificada acontece por uma imposição legal e não por uma questão de partido arquitetônico e paisagístico. Porém, percebe-se uma preocupação voltada para a sustentabilidade, ou minimamente a preocupação econômica com relação ao consumo de energia, quando os profissionais relacionam os recuos aos ganhos de insolação, ventilação natural, controle de temperatura ambiente e também permeabilidade do solo. Obrigada.